Meus irmãos, estamos hoje em culto de oração aqui na Igreja Batista, de Jardim Maranguape. E eu quero agradecer à diretoria que me convidou para a meditação, a reflexão desta noite. Agradeço de coração. E nós vamos pensar sobre a oração, que está lá em Mateus 6, 5 a 15. E o tema que nós vamos dar para essa meditação é o valor da oração. E o que é oração? Oração é uma conversa com Deus, é um pensamento, é uma aproximação com Deus, é um diálogo com o Pai, é uma comunicação do Filho com o Pai e do Pai com o Filho. A oração exige disciplina, concentração, dedicação, determinação, perseverança, constância, compromisso e santidade. Nós iremos meditar na oração modelo que Jesus deixou quando ele ainda estava aqui no mundo, para seus discípulos, que está lá em Mateus 6, de 9 a 13. O Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vejamos, devemos orar primeiramente em particular. Antes de orar em público. Está lá no versículo 6. Quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê e te recompensará. Orar com sinceridade. Está lá no versículo 7 e 8. Orar de acordo com a vontade de Deus. Está lá no versículo 9 a 13, de Mateus 6. O Pai Nosso é simplesmente uma oração modelo, mas também é uma forma de nos dirigir a Deus. O objetivo da oração é glorificar o nome de Deus e pedir ajuda para realizar sua vontade aqui na terra. Orar com espírito de perdão, está lá nos versículos 14 e 15. A verdadeira oração é assunto de família. Vejamos, Pai Nosso, perdão é a parte importante da oração. O Pai Nosso que estás nos céus é uma oração endereçada a Deus. Santificado seja teu nome, uma oração com adoração, com louvor, honra a Ele. Venha o teu reino, está lá em 6:10. Orar pelo avanço da causa de Deus. Faça-se a tua vontade. Deus sabe o que é melhor para nós. Assim na terra como no céu, que as condições existam na terra como existem no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Representa nossa dependência de Deus pela comida diária, tanto espiritual como física. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdão parental, necessário para a comunhão com o Pai ser mantida. E não nos deixes cair em tentação. Deus permite que seu povo seja testado e provado. Está lá nos versículos 6, 13. Mas livra-nos do mal. É o clamor diário pela salvação da atuação de Satanás na vida de cada um. Pois teu é o reino, o poder, a glória, para sempre.
Deus é o único alicerce. Ao orar, nós devemos reconhecer Deus como Pai, não apenas Senhor e Criador. Saber que Ele é Pai nosso e não Pai meu, pois há outros irmãos da fé. Entender como Deus é grandioso e eu sou frágil. A querer ver o nome de Deus santo acima de tudo. Aprender a desejar o reino de Deus, a sua vontade e não o meu querer egoísta. Reconhecer minha dependência do Pai Celestial. Estar disposto a perdoar como o Pai perdoa. Irmãos queridos, querem orar? Querem crescer espiritualmente? Busque a face do Senhor. Busque a face do Senhor. Ele deseja ter uma comunhão pessoal conosco. A oração nos ensina a sermos humildes. A oração é expressão concreta da fé. Santificar o nome de Deus implica em viver de maneira tal que sua santidade se manifeste nos seus filhos. Para obtermos nossas orações respondidas, precisamos de contrição, sinceridade, fé, justiça, obediência. É verdade que Deus responde às orações. Temos o exemplo do rei Ezequias, de Ana, a mãe de Samuel, e de muitos outros. Meus irmãos, muitos textos da Bíblia nos falam: buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Está lá em Jeremias 29:13. Em Mateus 11:24. Tudo o que pedides em oração, recebereis. Em Tiago 5:16, a oração do justo é poderosa e eficaz. Meus queridos, busquemos ao Senhor em oração. Eu quero contar, com a permissão dos irmãos, 3 experiências que eu tive em ver as orações respondidas. A primeira, permita-me citar 3 experiências pessoal. A primeira foi 3 meses de espera. 3 meses de espera, orando e esperando, e Deus realmente respondeu. A segunda foi uma semana orando e esperando e descansando no Senhor. Buscar-me-eis e achareis, quando buscar de todo o coração. E com uma semana a resposta chegou. A outra foi apenas questão de horas. Quando eu estava com um filho no hospital, enfermo, eu pedi socorro a meu Deus e que ele se fizesse presente naquele momento, porque não sabia o que fazer, nem os médicos também estavam sabendo. E em poucas horas, meus irmãos, é impressionante, em poucas horas Deus atendeu as nossas orações e operou o milagre de que ele precisava. Meus irmãos, é impressionante como Deus atende às nossas orações, mas Ele só atende quando nós o buscamos de coração sincero, com contrição, com sinceridade, com fé, com justiça, com obediência. Então, meus queridos, busquemos ao Senhor em oração. Estamos hoje num culto de oração. Não apenas falar, mas sentir e dizer a Deus aquilo que está acontecendo em nossos corações. O desejo de nos comunicar com Ele, porque Ele quer e Ele se comunica conosco também. Pois vem aqui a conclusão.
pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. É nesse espírito que nós devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, se comunicando de maneira direta com o Pai. Ele quer se comunicar conosco. Ele está pronto a nos ouvir e nos atender, meus queridos irmãos, que nós possamos dedicar as nossas vidas ao serviço do Senhor, à busca do Senhor, orarmos. Ele ainda diz, orai sem cessar. Não é só aqui no templo, não. Nós podemos orar em nossas casas, nós podemos orar de madrugada, nós podemos orar trabalhando, nós podemos orar andando, nós podemos orar, ó Deus, orar a Deus em cada instante, contanto que parta do desejo do nosso coração de manter uma comunicação sadia com o nosso Deus. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas. E ele disse para os discípulos, quando orardes, realmente entra no teu quarto, fecha a tua porta, se comunica comigo e depois você poderá orar em público, em qualquer lugar, porque você já manteve a comunhão comigo. E o Espírito Santo é quem nos conduz à comunhão com o Pai. Meus queridos, busquemos ao Senhor em oração, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que essa seja a nossa meditação desta noite e a mensagem que Deus tem para todos nós. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Em nome de Jesus. Amém.